Vamos avançar um pouco mais. Romanos capítulo 1, versículo 28. Lá diz assim o texto: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Aí começa a lista. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aqui. Eu vou agora pular alguns pecados. Eu vou mencionar, porque a lista é extensa, tem um outro que começa agora a repetir, né? Gente, a finalidade do estudo não é deixar a gente abatido. A gente vai ficar um pouco abatido? Vai. Mas até porque nós estamos vendo pecado. Mas a finalidade do estudo é, em especial, nos dar atenção às nossas fraquezas. Para que a gente não fique incorrendo em pecado. Está fazendo sentido? Então, é essa habilidade que o Espírito Santo de Deus quer nos dar. Ele quer nos deixar atentos às nossas vulnerabilidades, né? É como nós somos soldados. É como se um soldado não soubesse qual é a parte mais indefesa dele. O outro vai explorar isso. Então, nós temos que saber quais as dificuldades que nós temos para a gente poder saber como andar em vitória. Então, a finalidade é essa. Vai ter um pouco de peso? Vai, porque nós estamos falando de pecado. Porém, filhinhos, os vossos pecados são perdoados. Então, ele não apenas perdoa no sentido de esquecer, mas nós temos que entender que eu tenho que ter atenção para não cair naquilo. Tá bom? Vamos avançar um pouquinho. Ele vai mencionar o pecado da injustiça. O primeiro pecado no versículo 29, cheios de toda injustiça. Esse é um pecado, então, nós estamos estudando a injustiça agora. O que é injustiça? É ausência de reverência pelas ordens de Deus. Ausência de reverência pelas ordens de Deus. Você sabe o que Deus pensa naquele assunto, mas você não tem reverência por aquilo. Você está entendendo? Você faz do seu jeito. Então isso é injustiça. E ele usa aqui uma expressão, cheios de toda injustiça. Ou seja, desobedece não apenas numa coisa, mas em muitas coisas. Tá? Esse é um pecado, como os outros, como do pensamento ou do orgulho, que eu acho que atinge a todos nós. Porque todos nós temos coisas que a gente sabe que Deus não quer, que a gente insiste em praticar. A gente insiste em lidar com aquilo. Que outro pecado nós temos? Ele fala da malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda. Alguns de nós somos briguentos. O que é a palavra contenda no original? Grego, disputa, discussão. Você é bom de bater boca? Que opinião os teus pais teriam sobre isso? Você sabe argumentar de um jeito certo, sem querer fazer valer a sua opinião? Você fala mais do que deve? Você levanta o tom de voz? Você é mais duro, mais áspero? Você
Você tem um pezinho fincado no atrito? Se você tem, você é da contenda. Então põe aí, sim, não ou talvez. Uma atitude muito ruim. Muito ruim. Porque jovem precisa expressar a sua opinião, mas ele vai expressar a sua opinião sem contenda, sem briga. Ele vai dizer o que ele pensa, e se não for possível fazer o que ele pensa, ele vai se sujeitar, é simples. Não tem problema. Né? A gente diz, o pai ou a mãe não entenderam, sem problema. O que vocês querem que eu faça? Você vai fazer o que os pais querem, desde que não constitua pecado. Lembrando que aos 12 anos não tem muita conversa, mas aos 30 é diferente. Então é uma lição gradativa, onde o filho vai gradativamente aprendendo a ter mais firmeza nas decisões que ele quer. Porém, o ideal é que a gente ouça pai e mãe a vida toda. Tá? Teus pais erram na maneira de falar? Diz para eles. Abre o texto bíblico e mostra, ó, vocês estão errando nisso daqui. Porém, não entra em bate-boca. Não entra. Tá? Porque isso é contra a natureza do espírito que habita dentro de você. Contra a natureza. E outra, existem alguns poucos pecados que Satanás tem uma ação maior. Então eu vou criar um parênteses aqui, porque eu acho que isso é uma coisa importante de dizer. Existem 3 pecados em particular em que Satanás vai agir um pouco mais sobre você. Quais são esses pecados? A Bíblia responde. O primeiro é o pecado da vitimação, da autopiedade. O Senhor Jesus estava dizendo que ele ia ser morto pelos discípulos, pelos fariseus, pelos discípulos não, pelos fariseus, pelos herodianos, e aí ele começa a dizer que eu tenho que morrer, vou ser sepultado, vou ser ressuscitado. Aí Pedro se levanta e diz, Senhor, tem piedade de ti mesmo, isso de forma alguma te acontecerá. Autopiedade. Pedro está pedindo para o Senhor ter. O que o Senhor responde? Arreda-te, Satanás. Entenda o que eu vou falar. Na autopiedade você é vítima. E vítima tem que ser cuidado. Pobrezinho do Renan. Ô, coitadinho. Sofre tanto. Né? Vamos cuidar do Renan. Enquanto Deus quer tratar o Renan, se ele for vítima, ele tem que ser cuidado. Ele não vai aceitar da parte de Deus o trabalho que Deus tem. Então, a vitimação é um pecado que impede o avanço. Ninguém aqui é vítima de ninguém. Fomos, mas o Pai governou sobre tudo, cuidou sobre tudo. Vocês estão entendendo? Mesmo as coisas mais trágicas que houveram. Então, o primeiro pecado que abre espaço para o diabo, vitimação. O segundo, Paulo cita em 2 Coríntios capítulo 2. Ele está tratando aquele irmão que pecou, e aí ele diz assim, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, não perdoar faz com que Satanás alcance vantagem sobre a sua mente. Vocês sabem o que significa a palavra perdão no grego? Despachar. Mandar ir. Soltura. Deus é o único que faz isso em dose única. A gente pede perdão, Deus despacha o nosso pecado e nunca mais se lembra dele. Eu e você precisamos 70 vezes 7. Então eu faço algo contra o Renan. O Renan me perdoa, dali meia hora, mas o César, o que ele vai ter que fazer? Despachar. Não me despachar. Mas despachar o pecado que eu cometi, mandar embora o pecado. Então, quando a mente fica atormentada por um pecado de alguém, você não consegue perdoar, você também paralisa teu crescimento. Porque você fica enroscado com aquele tema na tua cabeça. Segundo lugar que dá espaço para o diabo. Terceiro pecado que dá espaço para o diabo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irritação dá espaço para o diabo. Na irritação, o diabo tem o poder
de jogar um dardo inflamado sobre a sua mente. E aí você começar a ter pensamentos ruins sobre aquela situação. A irritação faz isso. Vocês estão entendendo? Vocês sabiam que nas Escrituras, depressão, abatimento, tem a ver com ira? E pais, e vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Desânimo, abatimento, pode ter a ver com ira. Então Satanás é muito sutil de, na ira, jogar dardos inflamados. Qual que é seu nome? Mateus. Deixa eu sair um pouquinho. Não sei se ele vai me perdoar ou não. Descansa, Renan. Não, onde é que eu estava, Mateus? O Mateus, ele está com raiva de mim. Satanás não pode virar e jogar o dardo inflamado da seguinte maneira: Mateus, mata o César. Digamos que o Mateus nunca tenha tido problema com homicídio, nunca tenha tido problema de matar, de ser agressivo. Satanás não pode pôr um pensamento novo dentro dele. Por quê? Porque de onde que vêm os maus desígnios? Do coração. Vocês estão entendendo? Então Satanás não tem condições de pôr um pensamento novo, mas Satanás tem condições de despertar os pensamentos que ele já tem. Digamos que ele fale das pessoas, o Mateus. Então ele vai pegar o mal-estar comigo e Satanás vai induzir ele. Pega o Renan, vai lá e fala do César para o Renan. Então Satanás pode jogar um pensamento que já existe, mas ele não pode jogar um pensamento novo. Vocês estão entendendo? Coisas novas é só quando a gente entra naquela sequência de pecado. Um abismo vai chamando o outro. Você tem que pecar um tanto e aí vai atraindo novos pecados. Uma vez que entrou dentro de você um novo pecado, aí então Satanás pode jogar aquele mesmo pensamento dentro de você. Fez sentido? Tá? Então, o pensamento da contenda, de gente briguenta. Tá? Na lista de Gálatas, se não me engano, Gálatas, nós vamos ver como que Paulo fraciona a palavra. Mas ele fraciona. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, adultério. Aí ele começa: inimizades, iras, porfias, ciúmes, dissensões, facções. 6 pecados de briga. Porque é uma tendência da gente. Querida, querido, abandone a briga. E menina, você faça mais rápido, porque você é menininha. Você vai resolver tudo com docilidade. Você vai resolver tudo com firmeza. Você tá me entendendo? Não que o menino também não vai fazer, mas esse pecado na menina é mais grave que no menino, traz mais dano na menina do que no menino. Então chega de discussão, tá? Para quem tem aqui até 21 anos de idade, teus pais pedem algo pecaminoso? Via de regra, não. Teus pais pedem algo errado? Via de regra, não. Você pode não concordar, mas via de regra não é errado. Então, qual a única resposta que cabe? Sim, papai. Sim, mamãe. Você quer fazer isso? Faça isso. O Senhor abre as portas da vida afetiva e profissional para você. Porque Ele falou que um filho que honra pai e mãe, ele é bem sucedido. Tá bom? Então não tem que ter discussão. Papai e mamãe falaram, ponto final, acabou. Nós temos que corrigir como falar com vocês? Temos. Nós somos grosseiros, estúpidos, falantes em excesso, difíceis, não entendemos o argumento de vocês. Tudo isso é uma verdade, porém cada um no seu papel. Faça o papel de vocês. Então deponham armas com pai e mãe. Tá? Então briga, contenda. Sim, não, talvez. Responde aí. O que mais? Aí ele vai falar de dolo, malignidade, e aí ele fala de difamadores.
Ele faz uma distinção entre difamador e caluniador. O que é o difamador? O difamador é: Mateus, você viu o Arthur? Eu estou falando no pé da orelha. O que é o caluniador? Vocês viram o Arthur? O caluniador fala em público. O difamador fala no pé da orelha. Porém, são dois pecados distintos. Ontem eu falei para alguém uma coisa curiosa. Eu conheci um missionário canadense, ele era de uma igreja de Campinas. Então ele fez o seguinte, ele era um sujeito relativamente bem maduro. Ele fez o seguinte, quando na igreja, eles terminavam a reunião da igreja, tinha um grupinho lá, e esse grupinho estava falando de alguém, ele ia escondido, ia lá e buscava alguém. E trazia para o grupo. E aí ele dizia: meus irmãos, agora nós podemos continuar a conversa. Estou dando ideia, hein? Então, assim, vamos aprender que se não está presente, não é para falar. Isso é difamação, no pé da orelha, isso é calúnia, em público. Está entendendo? Especialmente aquilo que nós não vimos. Com quem você pode conversar de uma terceira pessoa sem que essa terceira pessoa esteja presente? Com a pessoa que exerce autoridade sobre ela. Porque aquela pessoa vai ter autoridade para tratar. Fora isso, não. Tá? Se você viu, se você sabe, é para você orar apenas. Tá? Então, difamação e calúnia. Aí vai aparecer o aborrecidos de Deus. Esse é um pecado que eu vi bem poucas vezes na vida. O que é aborrecidos de Deus? Eu não estou tratando esse pecado, só vou mencionar. Pessoas que têm ódio de Deus. Eu tive uma pessoa que tinha: eu odeio Deus, eu odeio Deus, eu odeio Deus. Hoje está dentro da igreja, serve ao Senhor, diaconiza, uma pessoa muito querida, mas ela passou essa fase de ódio com Deus. Né? O que mais nós temos? Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Anota aí. Sim, não ou talvez. Que nota teu pai daria para você nesse item de desobediência? Teu pai e tua mãe. Que nota teus pais dariam? Você é um filho relativamente obediente ou não? Você é uma propaganda enganosa? Na frente você faz de um jeito, mas escondido você faz do seu jeito? Porque isso é desobediência. Então o que é desobedecer? Desobedecer é ter uma instrução clara e não obedecer. Ele usa não submisso, obstinado. Tá? Você quer dar certo? Você se sujeite aos seus pais. Você quer dar certo profissionalmente na vida afetiva? Você se sujeite a seus pais. Tá? Eu duvido que nós tenhamos algum de nós aqui sob risco de obedecer aos pais e ter risco. Eu duvido que nós tenhamos algum de nós. Papai e mamãe pediram, a única coisa que cabe é sim. Vocês querem ver uma forma comum na idade de vocês de desobediência? Já, agora não, daqui a pouco. Isso é uma forma sutil de desobediência. Até porque se você não estiver fazendo nada importante e tua mãe te pedir alguma coisa, o que é para você fazer? Parar tudo e ir lá obedecer. Isso torna alguns de nós mais prontos. Por que Abraão, o Senhor falou com ele levanta de madrugada e vai e faz o que pediu? Porque ele tinha prontidão. De que jeito nós vamos ser prontos com Deus? Sendo prontos com os nossos pais. Então, sim, não, talvez. Responde aí. Que mais? Insensatos já foi. Pérfidos. O que é pérfido? Pérfido é não fiel ao pacto. Pessoas que fizeram compromissos e não cumprem.
Combinam coisas e não cumprem. Pérfido é não fiel ao pacto. O sim não é sim e o não não é não. Sim, não ou talvez. Pronto? Sem afeição natural. Quem aqui é mais seco? Não é isso. O que é sem afeição natural? Sem afeição natural é uma pessoa cruel. Insociável. Desafeiçoado. Guardem o cruel que vocês vão entender bem. Isso é uma pessoa sem afeição natural. E a última coisa, sem misericórdia. Uma pessoa impietável. Sem afeição natural. Sim, não ou talvez. Respondeu? Vamos para o próximo. Sem misericórdia. O que é uma pessoa sem misericórdia? É uma pessoa impiedosa. Aliás, se eu só falar uma pessoa impiedosa, responde sim ou não, ou talvez. Responde aí na tua mente. Agora deixa eu jogar um pouquinho mais de luz. Quando eu critico muito alguém, eu estou usando de misericórdia? Agora responde com esse conceito. Mudou o conceito? Gente, a gente é muito estragado pelo pecado. O que mais? Vamos terminar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Qual é a definição da palavra injustiça? É fazer coisas que é contra a vontade de Deus, é um termo amplo. Os injustos, aqueles que fazem coisa contra a vontade de Deus, não herdarão o reino de Deus. Aí ele diz assim: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Então ele descreveu uma série de pecados aqui. É interessante, olha aquilo que eu tentei mostrar para os irmãos. A lista começa com impuros, pecado sexual. Vocês estão entendendo? A Bíblia é muito simples, na maneira de falar e na maneira de mostrar. Porém, como eu falei para vocês, todo pecado sexual atinge a mente. E aí judia do pior. Então, o pecado sexual é um pecado que tem alto poder de penetração na mente. Tem dois pecados que têm alto poder de penetração na mente: sexo e dinheiro. Porque são dois temas que envolvem poder. E aí tem alto nível de penetração no cérebro humano. Então, entrou desde muito cedo. Pensamentos de sexo e de poder e de dinheiro são pensamentos que vão levar mais tempo para serem resolvidos. Tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos curvar nossa cabeça. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós e derrama sobre nós da tua graça. Perdoa a multidão dos nossos pecados e ajuda-nos a andarmos em Cristo, para termos clareza, leveza e graça nessa vida. Dá-nos do Senhor, porque o Senhor perdoou a multidão dos nossos pecados. Então dá-nos do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.